Vamos lá para o nosso livro de Efésios. Perdão, começa com E também, mas é Eclesiastes. Ai, vou te contar, viu? Eclesiastes. Ia ser difícil, Efésios 8 também, né? Porque não há. Mas Eclesiastes, então, capítulo 8. Nós tratamos da primeira parte dos versos 1 a 9, nós estamos até o verso 5. Hoje nós vamos dos versos 6 ao 9. Diz-nos assim, então, o texto. Vou ler desde o primeiro verso. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei à tua obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Senhor, nós bendizemos o teu nome, uma vez mais neste dia, nesta hora, e agora, ó Deus, após termos lido a tua palavra, pedimos ao Senhor a tua ajuda, teu auxílio, sabedoria do Senhor, iluminação do teu Santo Espírito, para, ao interpretarmos esta tua palavra, que façamos, ó Deus, da maneira que lhe agrade. Que sejamos, ó Deus, fiéis àquilo que o Senhor escreveu e quis nos ensinar. Como também, ó Deus, pedimos a Ti encorajamento, forças, além da compreensão, forças também para podermos cumprir aquilo que o Senhor dita para nós. Dá-nos amor por Tua palavra, humildade, ó Deus, para recebê-la e forças para cumpri-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos então no primeiro ponto, na primeira parte desse texto, que nós devemos usar a sabedoria que Deus nos dá para sobrevivermos neste mundo, que é um mundo injusto, um mundo perigoso, um mundo onde o rei, quando fala Eclesiastes aqui, e trazendo para os nossos dias, onde os líderes, os governantes, eles são, de fato, instáveis. Ora dizem uma coisa, ora dizem outra coisa. Então necessitamos de sabedoria de Deus para sobrevivermos aqui nestes dias que o Senhor deu para cada um de nós. Chegando no versículo 6, nós vamos ver e vamos trabalhar, olhar esses versos 6 ao 9 sob esta perspectiva de que a sabedoria humana tem as suas limitações. Por mais sábios que sejamos, há limites na sabedoria humana. Ela, portanto, a sabedoria não nos permite conhecer todas as obras, todos os feitos de Deus. Por mais sábios que sejamos, não conseguimos conhecer, saber, prever todas as coisas que acontecem para nós. No versículo 6, então, Salomão nos diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Salomão, então, reafirma isso, que para todo propósito há um tempo e um modo. Ele acrescenta, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Qual é o mal que pesa sobre o homem? Dentro deste contexto que acabamos de ver, dentro deste contexto que fala a respeito da sabedoria, o mal que pesa sobre o homem é ele não saber o que é que Deus planejou para o futuro. Por mais sábios que sejamos, não sabemos o que vai nos acontecer daqui a pouco ou amanhã.
Quem sabe se será tempo de chorar ou de rir? Quem sabe se será tempo de morrer? Quem sabe se será tempo de guerra ou de paz? Nós não temos como controlar o que vem de encontro a nós. Como nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Isso nos incomoda. Isso nos torna ou nos vemos como alguém desamparado. Nós não sabemos nem sequer qual seria ou qual será a reação de alguém que vem ao nosso encontro. Não sabemos quando alguém vem para ter um relacionamento conosco, uma conversa conosco. Não sabemos. Por mais que conheçamos a pessoa, não sabemos que reação pode haver. Até mesmo numa palavra que damos, o que ouviremos. Mas há propósito de Deus para todas as coisas. E ele vem, então, como nesse versículo 6, introduzindo o que ele vai dizer no versículo 7. Diz-nos assim: porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Interessante que esta palavra de Salomão, olhando assim rapidamente, mesmo que superficialmente, nós já podemos detectar algo muito claro, não é? Essa coisa de aqueles adivinhadores, não é mesmo? Que vão buscar saber o futuro, conhecer aquilo que, obviamente, não sabem. Salomão já diz aqui: este não sabe o que há de suceder e como há de ser, e ninguém há que lhe declare. Ninguém sabe também. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o futuro, o que o futuro nos reserva. Nem as pessoas mais sábias. Aí nós nos lembramos que citamos outra vez, no último culto em que tratamos deste assunto, que houve uma revelação especial de Deus a José, quando ele interpretou aquele sonho de Faraó. Vemos também que Daniel fez a mesma coisa. Deus deu a interpretação para Daniel. Mas isto, queridos, foi uma exceção. Se tratando especialmente de José, foi uma exceção feita naquele tempo a José, para que se fosse evitada uma catástrofe mundial. Mas quando nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 1, pois acabei de dizer que isto foi uma exceção que aconteceu no passado, em Hebreus, no capítulo 1, o escritor registra o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Uma das maneiras que Deus falava era através dos sonhos, através das visões. E ele continua dizendo: aos pais pelos profetas. Era de várias maneiras Deus falava, Deus se comunicava, Deus dizia o que era necessário para o povo. Versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Portanto, por mais sábio que sejamos, não conseguimos decifrar as coisas que vêm adiante. Deus antes falava de tantas maneiras, agora ele fala pelo Filho. Como nós podemos saber o que vem pela frente? Ouvindo o Filho. Deus registra para nós na sua palavra o que vai acontecer, não é? Temos ainda várias profecias. E nós podemos saber o que vai acontecer pela palavra registrada por conta do Filho de Deus. Fala-se agora
Deus fala agora através da sua palavra. Jesus Cristo é a palavra escrita de Deus. O verbo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a nossa confiança agora, quanto às coisas futuras, deve ser e estar fundamentada na palavra. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos tirar os nossos olhos e os nossos corações da palavra. Sempre retornando à palavra. Porque a nossa tendência é nos desviarmos, é nos distanciarmos da palavra. Essa é a nossa tendência. De cada um de nós, sem exceção. Uns mais, outros menos. Mas somos chamados a olharmos, a confiarmos, a depositarmos a nossa fé, a nossa esperança na palavra. Não ficarmos especulando o futuro, mas confiarmos no que a palavra já registrou e já nos deu. Portanto, não nos é mais possível sabermos sobre os acontecimentos futuros através de sonhos, visões, revelações de quem quer que seja. Portanto, queridos, o mal que pesa sobre o homem é que ele não sabe o que vai acontecer, e não sabendo, não pode evitar, e muitas vezes não pode nem se preparar adequadamente para enfrentar e superar o que vem pela frente, ou o mal que está por vir. Exemplos assim, ilustrações mais simples, podemos dizer, furacões que vêm aí. Aqui no Brasil não é tão comum, não é? Mas vemos aí na América do Norte com mais facilidade, não é? Com mais incidência. Pode-se, às vezes, até mesmo, quando se já começou algum evento ali, alguma coisa que dá a entender aos cientistas, dali vem um furacão, mas eles não podem prever até que ele de fato comece. E mesmo depois que eles preveem, não é? Ou seja, já começou, eles começam até a analisar, a calcular o tipo de poder ou de força que vem esse furacão. E a durabilidade dele. E ele está chegando em tal lugar. Não é? Está perdendo a força. Não é isso que nós ouvimos? Está em grau 4, em grau 5, enfim, está diminuindo para grau 3, grau 2. Mas depois que o furacão passa, e eles vão calcular os prejuízos, eles viram, muitas vezes, eles olha, de fato, aquilo que a gente calculou não se cumpriu. Foi muito pior. Não conseguem prever o mal que pode se suceder. Acontece isso com terremotos, acontece isso mais facilmente com as questões aí da natureza. Portanto, queridos, o nosso problema não é apenas que nós não conhecemos o futuro. O nosso problema é que nós não podemos controlar o futuro. E nem mesmo o presente. E quando o homem, o ser humano, tem essa consciência, e especialmente o homem não crente, que não conhece a Deus, ele entra em desespero. Ele não tem controle das coisas. Ele nem sequer sabe o que vem, e mesmo quando vem, ele não tem controle. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. O verso 8, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Portanto, nesse versículo 8, o sábio Salomão, ele dá 4 exemplos da nossa incapacidade de controlar as coisas no presente. A primeira delas, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Somos impotentes com o poder do vento. E acabamos de dizer, furacões, tempestades. Nós não podemos segurar o vento, não podemos colocá-lo numa caixa. O vento, gente. Algo tão simples, não é?
Não temos domínio sobre isso. Mas lemos nas Escrituras, a própria experiência de Cristo, que o Senhor Jesus ordenou e a tempestade cessou e o mar acalmou. Nós não temos o poder. Mas o nosso Senhor não só tem domínio sobre todas as coisas, não só de prever, como Ele mesmo fez tudo isso. E Ele segura, e Ele acalma, e Ele retém, e Ele domina sobre as forças da natureza. O segundo exemplo que Salomão dá diz que nós não temos poder sobre o dia da morte. Por mais que os médicos digam que alguém estando num leito de morte, e por mais que eles afirmem, deste dia não passa. Tem algumas horas, venham os parentes, não passa de hoje. Por mais até que eles possam acertar uma vez ou outra, não é? Eles não têm o poder de ditar o dia. Eles não têm o poder de segurar, de reter a morte. Eles não têm o poder de dizer que será tal dia, de fato. Deus estabeleceu o tempo de nascer e de morrer. E não há nada que nós possamos fazer a respeito disso. Somos impotentes. E isto para o homem natural, para o homem dos nossos dias, para o ser humano, isso é algo terrível. O homem não poder controlar as coisas. Não controla o tempo, não controla a vida, não controla nada. Mesmo com o avanço da medicina, o tratamento, a cura de diversos tipos de enfermidade, mas no fim a morte vem para todos. A não ser que Deus queira ser gracioso e nos levar como levou Enoque. Queira nos levar como levou a Elias. E preservá-lo, não é? Preservar a Elias enquanto subia na carruagem de fogo. Alguns teólogos dizem que Elias morreu, queimado. Mas Deus tem o poder também de não queimá-lo, como fez com Daniel na cova dos leões, né? E lá na cova, na cova dos leões, né? E também na fogueira, não é? Não morreram. Não vamos discutir aqui se de fato Elias morreu ou não morreu queimado. Que Deus poderia ter feito tanto uma quanto outra. Mas nós somos completamente impotentes. E penso, queridos, como é difícil reconhecermos isso. O terceiro exemplo que Salomão dá, ele diz que não há tréguas nesta peleja. Dia após dia, nós somos confrontados com a nossa impotência, com as lutas, com o mal que nos sobrevém. Dia a dia, não há descanso, não há tréguas. Diante desta incerteza, ou das incertezas que há na vida de cada um de nós, não há tréguas com relação à impotência. Não sabemos o que virá e também não teremos poder para frear. Não temos poder para prever. E isso é dia após dia. Uma vez que a vida começa, a batalha começa, não há trégua. Nós não podemos ir para casa e tirar uma licença. Nós não podemos mandar outra pessoa no nosso lugar. Nós mesmos é que temos que passar por isto ou por aquilo. Novamente, somos impotentes. O quarto exemplo que Salomão dá da nossa incapacidade de controlar as coisas no presente, ele diz assim que tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega.
tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Esta é a mais importante observação que Salomão faz aqui, pois no contexto destes versos, ele está perplexo, especialmente porque os perversos prosperam e prolongam a sua vida. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 7. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. E no versículo 12 deste capítulo, olha o que ele diz. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. O que Salomão está dizendo aqui, nesse versículo 8, no finalzinho dele, que diz, nem tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega, é que os maus, os ímpios, os perversos terão a paga. Nós podemos não saber quando nem como. Podemos não ter controle sobre isso. Isso revela a nossa incapacidade. Mas assim como nós não temos poder para segurar o vento, não temos poder para evitar o dia da morte, ou não temos poder para uma trégua, termos uma trégua durante a batalha, durante as dificuldades do nosso dia a dia, assim também a impiedade não vai livrar o ímpio. Por mais que nós olhemos, avaliemos e pensemos, como pode tanta impiedade e não está havendo justiça de Deus com relação a isso? Ela virá. O ímpio, o injusto, pode fazer parecer que faz tudo o que lhe agrada e não há punição alguma. E parece que ninguém pode pará-lo. Nós, de fato, somos incapazes de fazer isso. Podemos reter a impiedade? Temos claro isso? Exemplo no nosso país, infelizmente, sempre é um exemplo negativo. Por mais leis que se façam, não é? Para conter a impiedade, ela está aí, cada vez mais forte. Porque ainda se faz leis para impedir a maldade, mas com brechas para aqui e para acolá. E ainda quando não se tem as brechas, não é? Não se cumpre mesmo. E não há poder, não há como segurar. Mas serão derrotados por causa da sua própria impiedade. É o que Salomão diz aqui. Não há como escapar. Na conclusão, então, do versículo 9, Salomão diz assim, tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Ele parou e verificou e analisou e avaliou e observou tudo que se faz debaixo do sol. E observou essas coisas e percebeu essas coisas que nós devemos fazer também. Devemos avaliar, analisar o nosso tempo. Devemos ver a quantas anda a situação deste mundo. E aí no final ele diz, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Não vemos isso? Homens dominam sobre homens para destruí-los. Pessoas dominam sobre pessoas, reinos dominam sobre povos para destruí-los. Patrões sobre empregados. Gente com poder domina outros, não para o bem, mas para o mal. Então, nesses versos de 1 a 9, Salomão observou tudo o que é feito neste mundo. Ele viu que as pessoas que usavam melhor a sabedoria escapavam da ira de um rei instável.
E nós devemos, então, portanto, usar a nossa sabedoria, a sabedoria que recebemos de Deus, para vivermos neste mundo, diante dos governos, dos poderosos, diante dos nossos relacionamentos, não é? Devemos usar a sabedoria e para tentarmos escapar das dificuldades, da ira, da instabilidade desses governantes. Usar de sabedoria. Isso nós vimos na primeira parte do texto. Observou também que a sabedoria tem as suas limitações, pois as pessoas não sabem sobre o futuro. Não sabem quando vão acontecer os acidentes. Não conseguem parar o vento, mudar o dia da morte e não conseguem uma trégua que seja nesta batalha. É dia após dia. Nem mesmo os ímpios, os perversos, que parecem tão poderosos, nem eles mesmos poderão se livrar do juízo por conta da sua impiedade. Irmãos e irmãs, o que nós devemos fazer então diante desses fatos? Nós, como filhos de Deus. Como viver sabiamente diante dessa instabilidade e deste mundo que é perigoso e injusto? Como nós viveremos tranquilamente diante das incertezas quanto ao futuro? Não sabemos de nada, nada o que vai nos acontecer amanhã, por mais previsto que seja. Por mais datas marcadas que temos para isto ou para aquilo. Nós não sabemos. E como podemos viver tranquilamente com relação a isso? Então eu quero ver com vocês, para finalizarmos, alguns textos na palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Marcos 4, a partir do verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga, eu estou lendo Lucas, hoje está feia a coisa, em Efésios agora, é Marcos capítulo 4. Fala também de milagre, não é? Mas não era o texto que eu queria escolher aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Agora estou certo. Todos encontraram? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós não temos poder para segurar o vento, reter o vento, para saber o que vem pela frente, controlar a natureza e qualquer outro evento? Quem é este que até o mar lhe obedece? O vento e o mar lhe obedecem. Nós não precisamos conhecer o futuro nesse sentido para nos protegermos, para estarmos tranquilizados. Nós precisamos conhecer a Jesus. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos daquele que domina sobre todas as coisas. Nós não podemos segurar, pegar, armazenar o vento. Alguém já que tentou por aí.
Nós não conseguimos fazer com que o mar se acalme. Coisas impossíveis para nós. Jesus Cristo é o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Esperamos a conversão de alguém, é impossível para nós. Para o Senhor é possível. Ele nos alcançou. Algo que era impossível para nós mesmos, nos convertermos, buscarmos a Deus. João 10. Deixa eu me acertar agora, né? Não vou ler outro versículo aqui, outro evangelho. João 10. A partir do versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Temos poder sobre a morte? Temos ciência sobre o dia da nossa morte? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 16, 33. Jesus, neste trecho, do capítulo 13 ao 17, ele está com os seus discípulos no cenáculo, onde ele realiza a última ceia, e é onde ele dá muitas instruções, onde ele faz a sua oração sacerdotal. E aí no versículo 33 do capítulo 16, ele diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As dificuldades, a nossa luta, as pelejas do dia a dia, elas não vão cessar. Porque estamos no mundo. 24 horas por dia somos suscetíveis às dificuldades. E Jesus, no final da sua vida aqui, nos últimos momentos da sua vida, ele reúne os seus discípulos e ele diz exatamente isso. As aflições vão continuar. Vocês estão aí. Mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo, eu passei por tudo isso. Ele quer dizer assim: eu vou cuidar de vocês. Em Mateus 28, 18, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizar, ensinar, enfim. E no versículo 20 ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As lutas estão aí, as incertezas igualmente. Mas nós somos chamados, convocados, a colocarmos a nossa fé, a nossa confiança naquele que venceu o mundo. Nós não vamos passar pelas aflições solitários, mas vamos passar por elas com o Senhor, no barco, conduzindo o barco, segurando o vento e acalmando o mar, quando Ele quiser fazer isso. Ele deixou os discípulos passarem por um tempo de aflição, não é? E ainda os discípulos vieram dar madura em Jesus: o senhor está dormindo? O senhor não se importa com a gente? Jesus nem respondeu a insensatez da observação dos discípulos, não é? Jesus simplesmente acordou e fez com que o mar e o vento se acalmassem. Jesus está no barco da nossa vida. E mesmo diante das dificuldades, das aflições,
precisamos entregar o leme para Ele. Nós somos impotentes, mas Ele é capaz. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, dos versos 4 ao 9. Como Salomão acabou de observar para nós, olhamos para a impiedade do mundo, para os perversos, e ainda nos perguntamos como é que eles prosperam. E isso, por vezes, nos dá uma certa angústia. Olhando para a nossa própria vida como crentes, filhos de Deus, que andamos seriamente, queremos andar corretamente, e vemos que há muitas dificuldades nas nossas vidas. E aí olhamos para os perversos, os ímpios, que fazem o que fazem e prosperam. E aí nós já citamos aqui, o Salmo 73 vai tratar exatamente disso, depois você pode ler na sua casa. Por que os ímpios prosperam? O salmista entra nesse conflito também. Eu já ouvi de gente dizer que, bom, já que os ímpios fazendo o que fazem prosperam, e eu sendo um crente não prospero, e não é só financeiramente, em qualquer área, vou deixar de ser crente. Pura insanidade. Mas 2 Pedro, então, dá-nos uma resposta a respeito disso. 2 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 a 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. E o verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Os ímpios e os perversos, eles podem se livrar nesse tempo, nos dias da sua vida, se livrar do castigo. Mas o dia do juízo está reservado para eles. Assim como está reservado para os piedosos, os filhos de Deus, o livramento. Como viver, portanto, tranquilamente diante das incertezas quanto ao futuro? Estão nessas palavras que acabamos de citar. Vivermos piedosamente, confiando no nosso Deus, que em Cristo Jesus nos livrou da morte e nos livra do pecado. Não temos ciência do que vai acontecer. Mas pela graça do Senhor, coloquemos as nossas vidas confiadamente no Deus que é dono de todas as coisas. Precisamos lembrar disso. Todo instante, a cada dia, que o Senhor cuida dos seus. Muito nos vem à mente, eu creio, quando o próprio Senhor Jesus diz para nós não ficarmos ansiosos quanto ao que vai nos suceder. E ele cita inclusive Salomão, não é? Que nem Salomão, aquelas flores se vestiram tão bem, não é? Nem Salomão se vestiu tão bem quanto as flores, os lírios do campo. E se Deus cuida dos lírios do campo como dos pardais, não vai cuidar de você? Não vai cuidar de cada um de nós? O último texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Isaías 41. Isaías 41.
a partir do verso 8. Diz-nos assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel.